Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Eles por Elas. E hoje nós temos uma pessoa aqui muito conhecida, uma pessoa divertida, a Regina, né? Que ela vai contar um pouco da história dela sobre um assunto que tem chamado muita atenção. Eu tenho também o meu colega aqui, não posso esquecer dele. Da outra vez eu chamei ele de senhor, eu quase apanhei, é o garotão, meu amigo Jaime Avendano. Sou eu mesmo. Mas é que a idade está na cabeça, né, gente? Eu chamei ele de senhor respeitável não porque ele é velho, porque ele é um homem casado, sério, fiel, não, né? Mas eu não briguei contigo pelo respeitável. Mas ele disse que eu chamei ele de velho. E não chamei. E eu sou a Liliane, para quem não conhece. E nós vamos falar de um assunto assim que está muito em voga, principalmente para mulheres. Mulheres que nunca casaram, mulheres que são independentes, que viajam sozinhas, que são donas do próprio nariz. E que algumas pessoas não gostam disso, se incomodam. E nós temos aqui um bom exemplo, não é, Regina? Não sei. Ou mal, né? Depende de quem estiver assistindo. Exatamente. Porque a Regina é uma mulher com mais de 50 anos, não precisamos falar a idade. Bonita, inteligente, né, divertida e nunca teve um casamento tradicional. Então, por isso a gente resolveu trazer ela aqui para contar um pouco da história dela. Mas antes, eu queria ver o que o Jaime acha disso. Porque o Jaime é um homem que ele defende o casamento. Né? Ele está no segundo casamento. O que você acha disso de uma mulher? Se você fosse solteiro hoje, Jaime, encontrasse uma mulher que nunca casou, com mais de 50 anos, o que você acharia disso? Olha, primeiro de tudo que eu vou concordar contigo, né? A Regina é muito divertida, porque antes da gente começar, a gente já estava rindo um monte. Pois aqui, né? Por isso que é minha amiga. Mas assim, Liliane, como eu tenho dito já em outros podcasts, né? Na verdade, assim, para mim não teria problema, né? Não vejo nenhum problema, porque eu acho que, assim, o amor, ele perpassa certas situações, né? Independente. E quando a gente conhece uma pessoa, eu sempre sou daquela linha, né? Se você conhecer uma pessoa, o que vale é dali para frente. Uhum. O que cada um fez para trás, claro, salva alguma coisa ilegal, enfim, sim, aí são outras situações. Pode dar uma cadeia, né? Mas não importa, o que importa é dali para frente. Então, a princípio, né, apesar de tu tentar me botar na saia justa, né, eu não vejo problema nenhum. Não, é saia justa. Eu quis mostrar o porquê que ele é meu amigo. Porque ele é um homem com a cabeça aberta, já morou em vários lugares. Apesar de ser um senhor, né? É um senhor, tá? Mas ele é meu amigo. Regina, eu queria que você contasse para nós, então, um pouco dessa história, que eu conheço um pouco, mas eu acho que é uma história que inspira as mulheres, porque ainda existe, apesar de todos os avanços e dos homens, alguns pensarem como o Jaime, né, que não importa a idade, não importa se casou, se não casou, se tem filho, se não tem filho, ainda tem pessoas que, quando se diz, tem 40 anos, 45, 50, 55... Não, nunca casei. Ou se tem filhos, como você tem uma filha, mas você não teve um casamento tradicional. Ou se não tem filhos. A pessoa não faz a pergunta. Algumas vezes eu digo isso até por mim e por outras amigas. Às vezes eles não fazem as perguntas. Mas você vê nos olhos assim, onde é que está o defeito? A questão. Não casou, não tem filho. Parece tão legal. Algum defeito grave tem. O que está de errado, né? Bem isso. Como reagir, como fazer, né? Mudar essa percepção. Você também percebe isso? Sim, a gente percebe, eu durante assim muito tempo, algumas amigas, assim, o assunto, a pergunta é, antes de perguntar como tu vai, pergunta se, né, conheceu alguém, se tem alguém. Então, com o tempo, né, como tu falasse, já passei um pouquinho dos 50, então a pessoa acabou se acostumando. Mas isso é notório, é geral, é bem impressionante. O que eu acho legal, e a gente conversou aqui em off, é que a gente vem, assim, sentindo uma mudança nesse paradigma, digamos assim, né? Porque realmente, independente se tu já teve um relacionamento, se ele foi do modelo tradicional, se não foi, né? Se tu tem um filho, se não tem, isso independe, inclusive, da tua carreira profissional, independe de outras vontades que tu possa ter na vida.
Mas eu senti bastante isso sim, Liliana. Sabe como é que eu vejo hoje a mulher que não casou, nunca teve um casamento tradicional depois dos 30? Sim. Né? 35, 38, 40, 45, 50 e tal. Quando ela diz, sou solteira, não tenho filhos, ou tive uma filha, produção independente, seja o que for, né? É como se fosse a mulher separada na década de 70 e 80. Sim. É que a pessoa já olha meio assim, como assim? E eu passei, inclusive, por isso, porque a minha mãe, ela se separou do marido dela quando eu tinha 4 anos. Inclusive, se usava um termo na época que não era nem separada, era desapartada. Nossa! Essa eu não tinha ouvido falar, não. Exato, que era para dizer que era uma separação total mesmo, assim, né? E que década foi isso? A tua mãe, década de 80? Finalzinho da década de 70. Então, a tua mãe foi uma mulher muito corajosa, porque realmente era uma década que ainda era vergonhoso, exatamente. Né? Não, você não pode ser amiga daquela mulher porque ela é separada. Exatamente. Na verdade, assim, o divórcio no Brasil, se não me engano, ele foi legalizado em 73. 1973, se eu não me engano. Eu acho que foi, mas mesmo assim as mulheres separadas eram mal vistas. Sim. Eu estava com a história na década de 80, mas enfim, pode ser 73, porque ele é bem recente, sim, comparado, né, sei lá, a década de 60 lá não é tão longe isso. Mas você já teve uma mãe, então, que quebrou paradigmas. Sim, separou total. numa época que era preferível ser casada do que ser apontada na rua como uma mulher solteira, separada. Porque eu entrevistei algumas outras pessoas que me disseram que na década de 70 e 80... Depois que a mulher era separada, ela não era convidada para alguns eventos. Sim. Por exemplo, se eu sou casado, meu marido dizia, você não pode ter amizade com aquela mulher, ela é separada, ela não presta. Isso se ouvia bastante. Sim, com certeza. Assim, quando a gente ouve hoje, né? Mulheres casadas, você não pode ser amigo daquela mulher, porque, olha, ela vive saindo, ela faz isso, ela faz aquilo. E tem algumas questões interessantes, assim, por isso que eu te falo que existe já uma mudança, porque hoje eu ainda estava falando com uma outra amiga minha, eu tenho, assim, algumas amigas em que os maridos são, né, gente tranquila, de a gente sair para fazer programa junto só com a mulher. Do tipo, né? Do Jaime, um homem moderno, pra frente. Tá vendo? Existe outro Jaime. A mulher dele foi comigo no curso. E ele ficou cuidando da menina. Existe outro Jaimes, então. Tá vendo? Pode ser minoria, mas... A esperança no mundo. Com certeza. Homens, aprendam. Querem aulas ou o Jaime depois passa o contato dele. Isso aí. Pois é, Regina. Então, você teve um bom exemplo, né? Não porque separar seja um bom exemplo, mas de alguém que essa situação não tá boa pra mim, vou buscar outro caminho. Exatamente. Mas você não optou pelo casamento tradicional por algum trauma ou não? Não, eu quero trabalhar, eu quero ser sozinha, eu não penso em casamento. Qual foi, o que aconteceu nessa história? Na verdade, assim, pra gente brincar um pouquinho com a história, eu fiz 2 tentativas, né? Você tentou. Você não chegou no altar. Não, eu tive 2 relacionamentos e um deles eu tenho uma filha de 25 anos, né? Neste relacionamento com o pai dela, nós tivemos um período em que vivemos juntos, vivemos 5 anos, que realmente, assim, eu saí um pouco fora dessa questão do tradicional, de igreja, né? De casamento formal, assim, mas foram 2 tentativas que eu fiz, né? Não posso dizer que eu não tentei, né? Passei tentando alguma coisa. Mas nessa tentativa, você pensava, não, nós vamos casar, eu vou pôr um vestido branco, vamos para a igreja? Isso era um sonho? Isso, é isso que eu ia complementar. Na verdade, Liliane, eu acho que justamente por a minha mãe ser bastante diferenciada, eu ter uma educação assim... relativamente livre, né, dentro dos parâmetros da época, né, do final lá da década de 70 e a década de 80. A minha mãe faleceu muito cedo, eu fui morar com uma outra família. Então, eu tenho eu carrego, assim, toda uma questão de que o casamento em si, a história da igreja, disso e daquilo, não era, assim, um objetivo de vida,
né? Diferente, eu acho que quando tu vens de uma criação, a minha idade vem de uma criação em que a gente é preparada para isso, né? E a minha mãe, eu acho que ela sempre soube que ela ia morrer cedo, ela me preparou sempre muito cedo. Para se cuidar. Para se cuidar, para as coisas da vida e tal. E nunca foi, assim, uma educação voltada, tem que casar e ter filho, e o tradicional, assim, né? Então, acabou passando. Tá vendo que eu tenho que levantar o dedo aqui, né, fazer pergunta, né? Hoje ele tá se achando vítima, não, gente. Eu sou a minoria discriminada, todo mundo já sabe disso. Até a Regina, quando chegou, já meio que... você que é a minoria discriminada? Eu mesmo. Não, mas assim, ó, Regina, as mulheres, quando elas passam, assim, de uma certa idade e não têm um relacionamento tradicional, vamos dizer assim, muitas vezes falam assim, é porque ela é muito exigente. Não, gente. Ela é muito exigente. Mas é que a gente sabe que é bom. Ela quer alguma coisa que não existe, quer um príncipe encantado. O que tu acha disso? Isso tem um fundo de verdade ou as pessoas estão falando bobagem? Olha, essa história, assim, a gente já está olhando para o cavalo com mais carinho. Mas enfim, essa história de exigência, assim, é um pouco fora. Antes, quando tu estavas falando sobre a questão de casamento e tal, me veio uma frase na cabeça, assim, que a gente não gosta das pessoas por muitas razões. E a gente gosta sem saber por que gosta, né? Não tem uma razão específica para te dizer, não, eu gosto daquela pessoa por causa daquilo. Quando a gente não gosta, é fácil, por causa disso e daquilo. Quando a gente gosta, não tem um motivo específico, é um conjunto, né? Então, eu acho que não é uma questão de exigência. Agora, eu concordo que eu penso que talvez algumas das pessoas que têm uma condição parecida com a minha, que não dá para a gente entrar num relacionamento furado. Então, a gente já tem um pouco mais de feeling, né? Para saber, assim, opa, isso aqui acho que não vai muito longe, assim. E aí depende um pouco da personalidade também, né? Que não... Sim, a própria experiência, talvez. Claro, né? Você já claro. meio que identifica, assim, o que pode ter potencial e o que... Isso, bem isso. E a gente perde um pouco a paciência de ficar naquela coisinha do perder tempo no namorico, aquela coisa arada toda. Então, acho que é um conjunto de coisas que acaba acontecendo dessa forma. Tá? Eu não sei se, pelo menos, você pensa como eu, porque eu penso assim, ó, aos 20, 25, a gente conhece, se apaixona. Você não vê muito, se a gente combina, não combina. Sim. Conhece e se apaixona. É mais fácil se apaixonar. Né? Não que não seja os 50, os 60, né? Para se apaixonar não tem idade. Porém, né, depois que você já começa a ter a tua vida independente, que você trabalha, estuda, você quer conhecer alguém que seja mais ou menos na mesma vibe tua, daí você já começa a olhar outras coisas além do gostar. Essa pessoa aqui no futuro, o que ela quer? Será que nossos objetivos são incomuns? Será que nós vamos querer tal coisa? Como é que ele funciona dessa forma? Como você tinha um sonho há muito tempo de viajar um ano para estudar, conhecer outros países. Antes de viajar, as pessoas que você conhecia, você já não pensava, será que essa pessoa vai se encaixar no que eu estou querendo fazer daqui 2, 3 anos? Isso é tão louco, Liliane, que uma vez uma amiga minha disse para mim, Regina, tenta imaginar a tua vida, muitos anos atrás, tenta imaginar a tua vida com uma parceria. Porque nem isso, sabe, todos os meus planos, todas as minhas coisas, eu sempre fiz muito solitária, assim. Nunca foi assim um pensamento de, não, porque daí vou ter um companheiro. Eu te confesso que hoje, que eu já realizei muitas das coisas que eu queria, agradeço, né, por muitas, sabe, aquela velha máxima do agradece hoje aquilo que você tem, que já foi um pedido seu no passado. Eu estou bem nessa fase. E aí sim começa a fazer talvez falta de uma pessoa companheira. E aí isso que talvez a gente buscasse em algum momento, só que com o fluxo da vida e o trabalho e criar filho e isso e aquilo,
essa situação sempre ficava para depois. Segundo plano. Segundo plano, exatamente. Eu até antes de entrar nessa questão das viagens, né? Que é uma coisa que eu também curto muito. Né? Eu, por exemplo, desde os 15 anos eu tinha o sonho de viajar, morar fora do país e tal. Tanto é que na parede da minha cama tinha um mapa do mundo, né? Que eu ficava olhando, dizendo, eu vou para tal lugar, tal lugar. Sou eu. E assim, na minha época assim, de juventude, eu tive um relacionamento que ele não prosperou exatamente porque a pessoa não queria isso. Ela queria casar, ter uma casa, enfim, ter aquele casamento tradicional, né? E não botar uma mochila nas costas e sair pelo mundo, isso, né? Aí. E aí, então assim, claro, vai muito daquilo que você quer e combinar com o outro, né? Exatamente. Vai, mas né, como tu falasse, assim, às vezes é difícil isso, e depois, assim, eu particularmente falo da minha personalidade, né? Eu sempre, eu nunca tive muitos sonhos. Eu sempre disse que eu sempre transformei os meus sonhos em objetivos. E aí isso pega um pouco para te agregar outra pessoa nesse processo, entende? Porque o sonho é teu. Isso. O projeto é teu. É um projeto de vida praticamente, né? Então é um pouco além daquela história do sonho, diz, não, se der, deu, se não der, não deu. Não, para mim, essa história de eu viajar o mundo e conhecer e tudo sempre foi praticamente um projeto de vida. Tanto é que quando eu saí, a gente vai falar um pouquinho disso, eu usava muito a história da segunda adolescência, né? Porque eu, na minha adolescência, que nem tu, comecei a trabalhar com 14 anos, com turismo. Os argentinos, na época, vinham para a nossa região, assim, os ônibus eram em dúzia, não é que eles vinham em dúzia, os ônibus eram em dúzia, né? E aí eu já vislumbrava passear e correr mundo, assim, e fui realizar agora. Esta viagem que você fez depois dos 50, sozinha para estudar, né? Porque você fez uma especialização. Sim. Aí foi para outro país, você foi a Portugal e Inglaterra, é isso? Portugal e Inglaterra. De qualquer maneira, esta é uma viagem, pelo que eu sei, vamos ver se é isso mesmo, que ela tinha que ser feita sozinha. Sem um homem, era um reencontro teu para buscar coisas que você uma vez me disse que se perdeu antes, né, tinha que trabalhar, cuidar de filho, estudar, e daí quando você resolveu dar essa parada era, vou buscar a Regina. Então essa tinha que ser sozinha, não tinha? Essa fala é muito verdadeira, Liliane, porque realmente, como eu falei, né, era um projeto de vida, de adolescência, claro, né, na época um sonho, depois virou um projeto de vida. E aí, quando essa questão de tu buscar por ti também, de tu viajar, o que eu deixei de fazer, e é uma coisa assim, muito pessoal. Então, dificilmente tu ias ter uma parceria, né, um parceiro masculino, digamos, para isso. Eu até fui com uma amiga, né, que foi super interessante e tal, ela também fez a pós comigo, a especialização, mas assim, para ir com relacionamento amoroso, aquela história do 2 em 1, não ia rolar. Porque não. Era uma busca. Era uma busca. Por curiosidade, a especialização foi no quê? Cooperativismo. Cooperativismo e economia social. A Universidade de Coimbra tem essa especialização bastante reconhecida, assim, a própria universidade, né? É uma das, eu acho que 5 maiores, mais antigas do mundo. E como é a minha área de paixão, assim, também. E que ela é referência no estado. Isso é muito bom. E assim, Regina, você diria que esta viagem, sozinha, estudar, foi para a Inglaterra, você me disse que também trabalhou lá na Inglaterra? Na Inglaterra trabalhei, barato. Fez o que gente de 18, 19 anos faz, você foi fazer depois dos 50. 18, 19 não, porque eu fiz isso, eu tinha 25. Tá. Mas o que é comum, talvez, nessa idade, né? Isso, né? Entre, sei lá, 16 até 21 anos, que, né, são os au pair. Depois dos
50, normalmente a pessoa já viaja com hotel, com dinheiro. E aí você resolveu também trabalhar, estudar. Isso. Né? Fez passar tudo. Perrengue. Mais ou menos isso. Isso aí, você considera que isso daí serviu para a Regina que é hoje, e uma Regina que hoje diz que ter uma companhia, compartilhar com alguém, talvez até para ter mais paciência para aceitar alguém que nunca vai ser igual a você, mas que vai trazer coisas que você não tem. Você acha que essa viagem te levou para esse caminho? Com certeza. Com certeza. Essa viagem, né, como a gente está falando, que também era um resgate, né, de uma Regina, de uma adolescência, de uma criança e tal, né, que todos nós temos internamente, ela me abriu assim de um jeito a visão de mundo, a visão. Eu já partilhava muito daquela questão do não ter o poder, mas ter o acesso, né? E só que nesse fluxo que a gente vive, então isso fica sempre muito complicado. E a viagem me trouxe muito isso. Tu não precisas ter a propriedade de nada, tu precisas ter acesso às coisas. A viagem me fez entender que realmente agora que eu já sinto esse ciclo cumprido, de criar filho, de uma carreira profissional, de eu poder olhar para mim, fazer só as coisas que eu realmente tenho vontade de fazer, e estar com as pessoas que eu realmente tenho vontade de estar. E aí entra essa questão de tu ter um parceiro que realmente venha para a minha vida, para que some, que a gente possa daqui para frente se divertir, como se fossem dois adolescentes, quase isso. A Regina até nessa viagem, por isso que é bom a gente frisar bastante, porque muitas mulheres depois dos 40 não tem mais coragem de fazer quase nada, de mudar de profissão, de arranjar um companheiro, de viajar sozinha, porque você viajou com uma amiga um período, o outro período na Inglaterra era sozinha, não foi o tempo todo com amizade, né, gente? Teve que se virar. Esta Regina também mostrou uma outra coisa, que normalmente quando nós vamos ficando mais velhos, nós começamos a ficar apegados às coisas, a minha casa, o meu carro, e a Regina abriu mão de tudo isso, né? Vendeu carro, vendeu casa, foi com uma mochila. Fiz um bazar lindão, vendi com as roupas lindas. Todas as minhas roupas praticamente. Perfeito, bem isso. Esse desapego é importante para o processo. Pois é, por isso que eu quis colocar aqui. Mas e agora na volta? Você continua desapegado ou está querendo conquistar tudo que você tinha antes? Nada, guria, nada desapegada. Aliás, nada apegada. E eu, assim, carro, não me imagino mais comprando um carro. Não faz falta, né? Não faz falta. Quanto a roupa, alguma coisa assim, o que sobrou, sobrou. O que não sobrou, tu pensa na quantidade de amizades que, Regina, tem isso, tem aquilo, e eu vou pegando. A gente aprende muito isso, de usar mais as coisas de uma forma consciente, né? Eu já tinha muito dessa pegada e hoje isso para mim é assim bem natural. Eu horror desde jogar comida fora, né? Isso também tem. Até essa questão de roupa, de bens materiais, disso, aquilo. Tenho uma propriedade lá que eu estou fazendo uma negociação, claro que eu preciso, né, de um valor para viver e para poder cumprir as minhas viagens. Estou aí no trabalho ainda, né, desenvolvendo algumas coisas e ainda é cedo para parar, mas assim, realmente naquele momento de vida de poder olhar assim, e se eu quero fazer? Quero. Então eu vou fazer isso. Não quero? Não faço. Inclusive existe um movimento, né? Desculpa. Existe um movimento minimalista, né? Bem, que está se aprofundando, que é exatamente isso, ou seja, você viver com menos, porém ser mais feliz. Né? Isso. É que, na verdade, assim, a viagem, tantos momentos mostrou pra gente, assim, o que tu carregas, né?
Que Conta peso! um pouco disso, como Que- foi isso? Que peso é esse que tu carrega uma montoeira de coisa nas costas e aquilo vem da alma, assim, sabe? Aquele peso todo que a gente carrega. E aí, por conta disso, a viagem, assim, automaticamente tu tens que te desfazer. De eu chegar no aeroporto, quando eu saí de Portugal, eu já fui com pouquíssimas coisas, porque eu acho que é só uma mala de... Eu acho que é de- 27 quilos, né, internacional. acho que na época eu fui, acho que era 32, mas andou mudando. É. E então tu já vai assim, extremamente selecionado. Aí tens que levar os casacos, porque lá, né, tem um frio maior. Então, daquilo tudo já pesa. diminui um monte e já pesa, né? E aí, de repente, eu saio de Portugal para ir para a Inglaterra. E aí tinha uma redução ainda na história da mala, dava com 21 quilos. Pensa numa pessoa que chegou no aeroporto, tirando as coisas da mala e jogando fora. E o pior, eu fiquei com medo, porque eu pensei, meu Deus, deve ter uma câmera olhando para mim. Isso deve ser uma terrorista que está espalhando bombas em todas as lixeiras. Cada roupa do uma aeroporto. bomba ali, né? Cada roupa uma bomba. Você teve que jogar coisas fora, Muitas então? coisas fora, muita coisa. Sim, mas aconteceu comigo também. E não dá assim uma dor no coração? Assim, se tem uma amiga minha estiver me escutando, ela vai me entender, assim, dá no coração que às vezes a pessoa acabou de te dar um presente e aquilo está pesando na mala e tu tem que jogar fora. Mas esse desapego, gente, é assim, é um desapego de alma, de vida, sabe? É muito interessante. Assim, pela minha experiência, né, aí até ver se tu concorda, né? Apesar que foram em fases diferentes, né? Porque você foi em que ano para lá? Eu fui em 2022. 2022. É o ano Passado, passado, né? né? Nós estamos em 2023. Eu morei na Europa em 96, 97. Opa, Né? Então, assim, é uma diferença de tempo ali. sim. Porém, uma coisa que eu já percebi quando eu viajei foi isso que você acabou de falar. Quer dizer, você percebe que com muito pouco você consegue viver e sobreviver. Sim, sim. E feliz. Isso. Né? E principalmente quem, né, teve a oportunidade, quem tem, quem puder, assim, a Europa como um todo, eles têm, né, como um todo não, desculpa, aonde eu fui, né, passei na França, na Inglaterra e Portugal, e já em outros momentos também fui para 90 e pouco, também fui na Alemanha. E eles, tradicionalmente, eles têm essa coisa do desapego, assim, dos bens, né? Do carro. A gente encontra famílias super bem de vida, que tem as coisas, que saem com os filhos tudo passeando, levando lancheirinha com a comida de mala, porque eles não têm carro. É uma opção, não é porque não podem, né? Então, isso é uma outra vibe que eles têm lá, que a gente aprende, porque eles vivem experiências. E isso é uma coisa que sempre foi a minha vontade também, né? Então, gosto do dinheiro, gosto dos bens materiais, não que eu não goste. Só que eu, particularmente, assim, sou daquela que eu não preciso ter aquilo, mas eu quero usufruir. Então, para isso a gente trabalha, para poder usufruir aquilo. Agora, eu sempre falo, né, a história da lancha. Né, quem gosta, que vive no mar, ótimo, né, troca lá o apartamento por uma lancha. Mas a pessoa ter aquilo para ficar o tempo inteiro guardado numa marina, né? Além da despesa, quem tem é porque até pode, mas assim, a graça de não curtir aquilo, né? Então a experiência é o que vale. Vai lá e aluga, porque hoje eles estão alugando lancha. Exatamente, exatamente. Até com churrasco na lancha. Tudo. Hoje, graças a Deus, tanto a questão do transporte, a questão dos aluguéis, né, dos imóveis, assim, é oportunidade. Fui lá, vi, experimentei, gostei, ok. Se não gostei, muda,
Não tem que ficar pagando imposto de patrimônio, de coisa assim, que não vai usufruir. Talvez uma coisa que é bom colocar aqui, a Regina não está pregando a pobreza. Não está dizendo que dinheiro não é bom. Ela está dizendo que ela faz um uso diferente. Se ela quiser beber um vinho de R$100, ela vai lá e bebe. É importante. Ela não quer acumular. Exatamente. Não quer ter patrimônio. Não, isso, eu quero, assim, eu gostaria, né, de seguir a minha vida daqui para frente dessa forma, assim, ganhar para poder ter experiências, para poder usufruir. E ter o dinheiro para isso, porque a gente sabe que o dinheiro é necessário para tudo. Exatamente. Né? Inclusive, se tu quiser usufruir dele, tu precisa ganhá-lo primeiro. Né? Exato. Eu até ia comentar da questão do modelo europeu que você citou, né? Talvez seja porque a Europa recentemente, e eu digo recentemente porque não faz tanto tempo assim, né? Passou por 2 guerras mundiais, né? Sim. E está com essa questão. Então, assim, eles têm muito claro, talvez, de que de uma hora para outra você simplesmente pode perder tudo. Né? Ou seja, às vezes quantas pessoas não acumularam uma vida inteira, de repente eclodiu a guerra e perderam tudo. Né? Agora, experiência você não perde. Não. Você vai carregar com você para o resto da vida. Né? Essa é a ideia. E é o que faz a vida ser boa, sim, né? Exatamente. Com certeza. É como a Liliane falou, ninguém está pregando a pobreza. Né? Que fique bem claro, continue trabalhando e ganhando dinheiro. Isso. Quanto mais dinheiro, melhor. Mais experiência. Joga para o mundo. Mas assim, como eu falo assim, é você usufruir do dinheiro para a experiência. Exatamente. E usufruir para si também, né? Porque o problema, eu penso, né, um dos problemas da acumulação do capital é que a gente guarda para os outros, né? E não vive para si. Então, você falou uma coisa muito importante agora. Você nasceu em Blumenau, né? Nasci. Então, eu não sou de Blumenau, mas uma coisa que eu percebo, e não é uma crítica, depois vão dizer que eu tô falando mal do blumenauense, mas é que eu percebo, é que aqui, eu acho que é o descendente de alemão. Sim. Muito isso que você falou, eles começam a trabalhar cedo. Hoje está mudando, né? Mas enfim, o pessoal mais velho trabalhava cedo, trabalhava muito, comprava casa na praia, comprava carro. Não sabia nem o que era um cinema há 20 anos atrás. Restaurante. Aí tinha os filhos, exatamente, um restaurante bacana, uma experiência legal. Aí, não, tudo que eu tô fazendo é para os meus filhos. Se tinha 2 filhos, não, vamos ter 2 casas, uma na praia e uma na cidade para poder dividir. Aí você chega para este casal, que são pessoas que hoje estão com 80, 90 anos. Você foi a tal lugar? Não, nunca saí de Blumenau. Você já andou de avião? Não, nunca andei. Tudo que ele fez foi pensando em deixar para o filho. E eu acho que você está falando de uma coisa assim, claro que você não vai deixar de ajudar um filho teu, mas você ensina ela a buscar as experiências dela e as coisas dela, né? Com certeza. Não é essa coisa de ficar acumulando, porque na região, eu acho que você sabe que o que eu tô falando não é mentira, né? Não é. Isso sempre foi muito comum. E é interessante, até enquanto tu estavas falando, estava pensando nisso. Porque quando a gente vai para a Europa, e eu já tive a oportunidade de ir para a Alemanha, eles têm lá uma vivência diferente. Mas eu acho que a gente vem aqui, essa questão que a gente traz, é que o momento de vida que essas pessoas de 80 anos vieram em navio, num pós-guerra, isso e aquilo, sem nada. Fome. Isso, então eles trazem a escassez, né? E aí acabaram passando para os filhos. E tu sabes que para desconstruir isso de uma geração não é numa primeira. Né? Isso tu vai levar umas 2, 3 gerações para frente para desconstruir. Mas é por isso que me chama a atenção você já ser assim, né? Porque você tem mais de 50, vem de uma família assim, mas você está quebrando todos o que era para seguir. É que, na verdade, assim, com a história, a minha mãe sempre trabalhou, né? Eu praticamente, como eu sempre falo, na época não tinha essa expressão, mas eu era praticamente uma menina de rua, né? Porque a vizinhança que criava. E a minha mãe trabalhando sempre muito. E com ela falecendo cedo, isso muda muito, né? Porque foi numa época, quando ela faleceu, eu tinha 14 anos, né? Então, fui morar com uma outra família e tudo. Então, é uma época de formação ainda, né? Da pessoa, assim, né? Do que ela vai ser, das vontades que ela vai ter e tal. Então, eu acho que por conta disso, a minha cabeça, assim, é um pouco diferente. Mas, no geral, isso que a gente vê. E o pior, que às vezes não se consegue quebrar esse ciclo com o filho, né?
Isso é o que eu acho mais triste. E na verdade, assim, uma coisa que eu queria pontuar também é que, assim, além da gente não ser a favor da pobreza, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sim. Também é o seguinte, eu, por exemplo, não sou o contrário a você ter a tua casa própria. Não. Eu não sou contrário a isso. Nem eu, tanto que eu tenho a minha. Exatamente, pelo contrário. Eu acho que todo mundo deveria ter a sua casa própria. Dá uma tranquilidade, né? Exatamente, é o primeiro ponto. O que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas, elas, além de ter a casa própria, que é muito bom, né? Como a Liliane falou, aí tem a lancha, tem a casa na praia, tem a casa no campo. Sempre trocando por um carro caro. Sim. Né? Que também, assim, se você tem condições de ter aquilo, também muito bom, tá ótimo, tá tudo certo. Se isso né? te faz feliz, também tá tudo certo. Mas também tem aquela situação em que você pode usar, de repente, desses bens para eles se gerarem renda, né? E com essa renda você desfrutar dessas experiências. Essa é a minha filosofia. Isso que eu te perguntar. Essa é a minha filosofia. Para mim, bens imóveis, eles são para o teu desfrute. Eles vivem, eles existem para me fazer feliz, não eu para fazer feliz eles. É aquela história de ficar limpando a casa, o carro, ou isso, ou aquilo, de uma forma doentia, né? É isso, a minha casa tem que estar limpa, mas se chamar para almoçar no sábado, para a faxina e vai para o almoço. Eu já fui mais neurótica com isso, mas já mudei muito. Não, eu até quis deixar isso claro, porque é que do jeito assim, às vezes quem está nos ouvindo, pode pensar assim, não, a Regina ela é contra ter bens. Não, pelo contrário, tanto que ela tem, ela não é uma sem teto, tá? Vamos explicar aqui. Ela tem um prédio, gente, com apartamentos que ela vai pôr para vender, quem quiser comprar. Só que ela tá querendo mostrar que ela não ficou assim, essa é minha casa, não vou sair daqui porque eu demorei para comprar, porque daqui eu nunca mais saio. O meu carro, não sei o que, né? Algumas das amizades que eu tenho, sempre falo, a Regina é boa para fazer negócio, porque o negócio, para mim, ele é assim. Eu tenho um carro, como já me aconteceu, e eu quero comprar uma casa. Eu vou vender o carro, o cara vai me dar um pouco a menos, mas para eu conseguir a casa, está tudo certo, porque é uma coisa que na hora... O dinheiro gira. Ele gira. E amanhã ou depois, se você achar, não, eu quero ter a minha casa, você vai dar um jeito de comprar a tua casa ou um carro, se achar que isso vai te trazer mais conforto. Exatamente. Acho que é isso que a gente tem que mostrar, né? Que os bens, o dinheiro, que o dinheiro realmente é uma situação circunstancial. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, né? Então, eu acho que é isso, mostrar como usar, ele é cíclico e tanto a parte do dinheiro quanto os bens, eles têm que estar a nosso favor. Se tiver sendo um peso, como tem gente, né, que acumula um monte de casa, aluguéis, daí começa. Porque tem que pagar IPTU, porque eu tenho que mandar limpar, porque o terreno tem que... Manutenção. Exato, e a pessoa está sempre com aquilo como se fosse um peso ter aquilo, né? Isso mesmo. Eu sempre digo assim, quero ter dinheiro e vou ter, né? Mas não é para comprar casa, não é para pôr casa para alugar, é para viver experiências. Rapidinho, só para falar até talvez porque que eu cheguei dessa forma, né, Liliane? Eu tive a minha família de origem, né? Minha mãe muito simples, e quando ela faleceu eu fui viver com uma família de, né, bastante posses e tal. E eles também em algum momento tiveram bastante posses e depois já não tiveram mais. Então, isso muito cedo eu entendi que isso é um ciclo que vai e volta bem, sabe, fluido. E que quanto mais a gente, de repente, acumula para cuidar das coisas, menos a gente aproveita tudo que está passando por a gente naquele momento. Foi uma lição importante, né? Mostrar que o dinheiro é muito bom, mas você tem que saber fazer o uso dele. Fazer o uso. A partir do momento que aquilo começa a ser um peso, não está sendo bom. Tanto que quando algumas pessoas que têm muito dinheiro reclamam que não é feliz, que isso, que aquilo, mas é porque não está fazendo um uso bom daquele dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é saber utilizá-lo, né? Para o seu bem, para suas experiências, para a sua felicidade. Bom, a melhor frase que eu já ouvi foi a seguinte, né? Difícil não é administrar muito dinheiro, né? Difícil administrar pouco. Também. Mas a gente se diverte também administrando pouco. Também dá para se divertir. A gente aprende tanta coisa que nem imaginava. Mas, Liliane, antes de mais nada, né? Queria pedir para o pessoal curtir, né, esse podcast, se inscrever no canal, compartilhar e deixar o comentário, né? O que você acha
disso, de acumular dinheiro, de viver experiências, de fazer o dinheiro trabalhar para você poder... Nós estamos tudo doidos. Viver experiências, né? Então, Isso. deixa aí sua curtida, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Agora, uma coisa muito interessante que a Regina falou, e daí entra lá no começo da nossa conversa, com 50 e poucos anos, né? Ela vendeu casa, vendeu carro, se desfez de roupas caras e foi estudar. Eu já ouvi de algumas pessoas com menos de 50 anos, eu não consigo mais absorver conhecimento, eu não me vejo mais num banco de faculdade. E você tinha aula presencial lá. Sim, né? presencial. Como é que foi essa experiência? Aula presencial, gente. E aí, assim, porque estava no finalzinho da pandemia, né? Eu fui no comecinho de 2022. A pandemia não terminou, mas eu digo assim, daquele grande momento, assim, né? As fronteiras já estavam abertas e tal. Chegamos em Portugal com aquele sotaque, né? O idioma é o mesmo, mas é uma mudança grande, o conceito das palavras, o significado, é muito interessante. E eles tudo de máscara. Meu Deus, que horror, assim. Então, isso só estou trazendo isso para dizer que é possível, sim. Porque com máscara, com idioma que parece igual, mas não é a mesma coisa, tem umas diferenças e dá para a gente estudar, dá para a gente absorver bastante conhecimento e talvez, por isso que eu sempre falo, volto sempre nas experiências e aí depende, né, a personalidade de cada um, o aprendizado com a experiência é muito mais interessante. E né? qual era a faixa etária dos teus colegas de faculdade? A gente tinha gente assim na faixa dos 40, tínhamos nós com 50 e pouco, a minha amiga um pouco mais nova do que eu, aí tinha uma moça que devia estar na faixa dos 30, ali, de 30, 40, 50, fazendo um resumo. Então não era uma turma não assim era, de não, até porque pessoas, era uma especialização numa área, né, que que mais talvez específica, né? Isso, talvez não com 20 e poucos anos a pessoa nem se percebe que existe esse modelo. E você percebeu dificuldade para aprender, Regina? Porque o que eu ouço as pessoas falarem, não tem mais idade, não consigo mais prestar atenção, não consigo decorar. Como é que foi para você? Eu preciso te confessar, para aprender lá, não. Agora, eu ainda tô na minha luta, quem está vendo esse podcast que me conhece tudo em inglês. Porque esse sim, quando eu tinha esses 14 anos que eu comecei a trabalhar, que a gente lidava com os argentinos, em 6 meses eu falava o espanhol fluentemente, que os argentinos, lá os uruguaios que viam, eles achavam que eu era do país lá deles, né? Ou argentino, ou uruguaio. E agora o inglês já foi assim um pouco mais difícil. Claro que eu também não tive, né, eu consegui o trabalho, mas não consegui a escola próximo, então eu só trabalhei, não estudei. Na Inglaterra. Se eu tivesse fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, teria sido mais fácil. Mas estou na luta. Mas impossível jamais, e talvez o inglês, porque tem gente com 20 anos que tem dificuldade, né? Às vezes a questão não é só o aprender. Tu consegue ouvir, tu consegue às vezes entender, tu consegue escrever, mas o negócio é desenrolar a língua, né? Essa é a parte mais difícil. Mas nós temos aqui uma pessoa fluente em inglês. Tá? Jura? Pode pegar aulas com o Meu Deus! Vamos ficar aqui o resto da tarde. Do you speak English ou não? E, Regina, na Inglaterra, você foi trabalhar com o quê? Foi fazer o quê? Na Inglaterra, por isso é que a gente está falando bastante dessa questão de mudança, e eu acho que o mundo todo está vislumbrando isso. Eu procurando lá, fuçando em Portugal já, nos sites, como é que vamos viver lá e tudo, porque o dinheiro que eu tinha reservado era só para Portugal, né? Inglaterra não estava no pacote, mas já que eu estou aqui, como diz o outro. E aí eu comecei a procurar aquela história do au pair, que é muito comum, que a gente estava falando, né? Dos adolescentes que estão fazendo inglês, vão lá e tal. Agora tem um programa bem interessante chamado Vovó Au Pair. Então, é a mesma proposta do adolescente, só que para os 40, 50 mais. Então, tu cuida de criança, ou, né, normalmente é de criança. E em Portugal também tem bastante para cuidar de idosos e tal, mas na Inglaterra de criança. Então, eu fiquei 1 mês e meio numa casa,
Eles eram um casal nigeriano com 3 filhos. E eles tinham gêmeos que eu fiquei cuidando dos gêmeos 1 mês e meio. Uma graça, uma graça. E como foi? Porque, na verdade, você desempenhou o papel de babá. Isso mesmo. Como foi ser babá, sendo que você já saiu do Brasil com cargo de liderança? A Regina era responsável pelo marketing da Cooper, para quem conhece. Sim. Mais de 20 pessoas, né, sobre... Acho que tinha, né? Porque depois tinham os parceiros todos, né, Lilian? Mas, assim, mas sobre cooperativismo, nós vamos chamar a Regina para falar um outro podcast. Sim, porque nesse não vai Não dar. dá, porque a não dá. experiência é muito grande, porque nós já estouramos o tempo. Sim. Mas, enfim, vamos concluir. Ela passou por Hering, passou por Angeloni, nos últimos tempos estava na Cooper, tudo empresas grandes e sempre em cargos de liderança, e que a opinião dela era, né, de líder mesmo. Sim. Como foi sair disso e ser uma babá? E não desmerecendo o trabalho de uma babá, mas é por toda a tua carga de experiência. Como foi isso? Liliane, aí volta de novo a história do apego. Você conseguiu... Porque quando a gente é apegada nos bens materiais, ou nisso, a gente normalmente é apegado em todo o conjunto que isso traz. Até né? pessoas. Isso, exatamente. E eu sempre disse e sempre movi a minha vida muito por isso, assim. Eu gosto sim de ser lembrada, eu gosto que as pessoas gostem de mim, mas pelo que eu sou, não pelo que eu represento ou não pelo que eu tenho, né? Então, essa era a questão. É bem a questão do desapego mesmo. Tudo isso gira em torno de um status quo de poder, disso e daquilo, que quando a gente se desapega disso, o desapego tem que ser da alma, porque se for só do bem físico, não adianta nada. E tem um detalhe, tá? Para você ser babá, você tem que ter um alto nível de liderança, porque lidar com criança não é fácil, cara. Duas da mesma idade, não é para ser líder assim, e né? Você não entendia a língua, né? Não entendia, olha, tem histórias que davam os 3 podcasts. Ela só falava assim, sit. Show me. Tante, queria ir, até esqueci como é que era tia, que ele chamava o pequenininho. Ele não era ente, é porque o inglês ele tem e ainda mais o inglês do nigeriano, né? Não, e eles eram nigerianos, né? Mas enfim, ele falava alguma coisa. I don't understand, show me. Pronto, passei 1 mês e meio com essas 2 frases. Então, finalizando, a Regina, que voltou, é uma mulher muito melhor, não que ela não fosse boa antes, era, né? Mas voltou melhor, desapegada e mais, como é que eu vou dizer, com mais paciência para ter parcerias, para ter um relacionamento. Bem isso. Então, porque tem que ter paciência, né? Tem que. Além de tudo, tem que ter paciência. Essa classe aí que tá aqui na nossa frente não é fácil. Não é. Meu Deus, sobrou pra minoria. Liliane, mas essa tua despedida foi quase assim, cartinhas para o endereçado. Eu vou deixar aqui o contato da Regina. Como é que chama? Eu tava tentando me lembrar daquele programa do Silvio Santos, como é que é? Namoro na TV. Não que eu assistisse, não é da minha época. Inaugurando agora Namoro no YouTube. Né, com Liliane Bento. Não, eu fiquei com medo, ela começou a falar e eu pensei, meu Deus, Não, mas eu fui ser entrevistada no podcast de uma amiga e no final ela disse, a Liliane está solteira, podem mandar cartas. Quase isso. Pode. Não é isso, mas é para mostrar que está mais aberta a parcerias. Eu sempre tento mostrar isso para as pessoas não pensarem. Veio alguém que não gosta de dinheiro, que é contra o casamento, que não gosta de homem, porque agora essa coisa do feminista e do Red Bull tá muito complicado. Então a gente tem que sempre explicar. Não é que seja contra nada disso. Não é isso. Me contratem, eu quero trabalhar, eu gosto de falar de cooperativas, né? Estou vibrando na abundância. Eu só sou desapegada, né? Se tiver, tem. Se não tiver, tá tudo certo também. Então é isso, né? Acho que hoje ficamos por aqui, já extrapolamos o tempo. Isso aí. Mas é que entrevista boa é assim. Eu acho que o Jaime vai dar o recadinho dele de novo, né? Isso, lembrando para deixar a curtida, né? Compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo. Obrigada. Tchau.